nome é Leandro, eu sou da Fischer Brasil, uma empresa alemã, líder mundial em sistemas de fixação, que está no Brasil desde 1961. E agora nesse vídeo a gente vai falar sobre a importância da fixação no dia a dia das pessoas. Olá, agora vamos falar da diferença entre o plástico e a bucha de nylon da Fischer. Todos os produtos Fischer são fabricados com 100% nylon poliamida 6.6, desde a sua bucha tradicional, a bucha S, até a nossa bucha FUR, chumbadora, passando pela nossa bucha UX. Qual que é a diferença, a grande diferença entre o nylon e o plástico? O nylon, na verdade, ele é um produto que resiste à oxidação, ao tempo. O tempo de vida útil dele na parede é muito mais longo do que uma bucha de plástico convencional. Ele aguenta vibrações da parede, ele aguenta o tempo, o envelhecimento, desde temperaturas de menos 20 graus até 80 graus centígrados e resiste muito mais tempo na parede. Essa é a grande diferença de uma bucha tradicional de plástico para uma bucha de nylon comum, da Fischer. Para você saber exatamente qual que é a diferença, como que eu descubro o que é uma bucha de plástico e o que é uma bucha de nylon? A gente faz o teste do copo, exatamente para saber. A bucha de plástico, na verdade, ela é ela tem menos densidade que a água, portanto, ela boia. E a bucha de nylon da Fischer, 100% nylon, poliamida, na água, ela simplesmente, a densidade é maior e ela não flutua. Essa é a grande diferença para você saber qual é uma bucha de plástico e uma bucha de nylon. O nylon, portanto, a vida útil dele na parede é muito maior do que uma bucha convencional de plástico. Olá, iremos falar agora de parafusos. Parafuso é uma peça fundamental no sistema de fixação. A escolha correta do parafuso garante o desempenho da bucha e a durabilidade e a segurança na sua fixação. Para sabermos qual o parafuso ideal para fixação, levamos em consideração três fatores: o acabamento, o diâmetro do parafuso e o comprimento do parafuso. Iremos falar de cada um deles agora na sequência. A bucha UX da Fischer, ela acompanha três tipos de parafusos no conjunto de fixação. O cabeça-panela, que na verdade é o acabamento arredondado, com a possibilidade de fendado ou Phillips. O cabeça-chata, que é a cabeça reta, indicado para madeira. E o cabeça-sextavado. Esses três acabamentos você encontra com a nossa bucha X, em cartelas na Rede Multicoisas. Para sabermos o comprimento do parafuso para uma fixação, devemos levar em consideração três fatores: o comprimento da bucha, mais o material a ser fixado, uma ripa ou uma madeira, e mais o excesso da ponta do parafuso para se puxar a bucha e fazer o comprimento do sistema de fixação. Para saber o comprimento da bucha, o que devemos fazer? Sempre 5 vezes o diâmetro da bucha. Por exemplo, essa bucha ela tem um diâmetro de 10 milímetros. Para se saber o comprimento da bucha, 5 vezes 10, que sair 50 milímetros, ok? Para saber o material ser fixado, isso vai levar em conta muito o que você vai fixar na parede. Se é uma TV de plasma ou um armário, vamos supor que o material ser fixado seja 10 milímetros. E mais o excesso que o parafuso tem que passar da bucha. Suponhamos que aqui o ideal seria 10 milímetros. Então o comprimento ideal do parafuso nessa situação para uma bucha de 10 milímetros seria 10 mais 50 mais 10, 70 milímetros de comprimento. Ok? O diâmetro do parafuso para uma fixação sempre levamos em consideração 2 milímetros a 4 milímetros a menos do diâmetro da bucha. Por exemplo, no caso da bucha de 10 milímetros, de 6 a 8 milímetros o diâmetro do parafuso. Levando em consideração, recomenda-se o quê? Sempre o máximo do diâmetro do parafuso recomendado, para você garantir a fixação e a carga da bucha X. A solução desse caso, qual seria o parafuso ideal para essa fixação? Temos aqui uma bucha X de 10 milímetros, o material a fixar de 10 milímetros e mais a ponta do parafuso. Chegamos à seguinte conclusão: para uma bucha X de 10 milímetros, qual o parafuso ideal? 8 por 70 milímetros, levando em consideração a ponta do parafuso, o comprimento da bucha, que é 5 vezes o diâmetro,
e mais o material fixado. Chegamos à conclusão que o parafuso ideal para essa fixação, 8 por 70 milímetros. E a Fischer, pensando no consumidor final, desenvolveu embalagens específicas para cada aplicação de fixação. Então a gente possui hoje disponíveis nas lojas desde a bucha com o gancho, a bucha com a escápula e a bucha com pitão, e os parafusos que a gente acabou de falar, que são os parafusos com panela, já na medida correta, parafuso chata com acabamento e o parafuso sextavado. Todos eles um conjunto pronto, disponíveis para vocês nas lojas. Para uma fixação correta, primeiramente devemos saber quais os conceitos básicos. Qual o material base que iremos fixar. Hoje na construção civil possuímos 3 tipos de fixação de bases: o concreto, a alvenaria, oca e maciça e placas. A bucha universal UX é a única bucha do mercado ideal para qualquer tipo de base, incluindo o concreto, a alvenaria oca e maciça e o drywall. Veremos agora o desempenho da nossa bucha universal UX no concreto. Primeiramente, faz-se o furo já junto com o material base a ser fixado, introduz a bucha já junto com o parafuso até o limite da aba e faz-se o aperto do parafuso para se fixar. Veremos agora o desempenho da nossa bucha universal UX numa parede oca. O método é o mesmo, faz-se o furo, introduz a bucha junto com o parafuso, a aba vai até o início da parede oca e com o aperto do parafuso ela expande e se adapta ao material. Veremos agora o desempenho da bucha universal UX no drywall. Faz-se o furo numa placa de gesso acartonado simples, introduz-se a bucha. Uma dica importante: para drywall e paredes ocas, bucha com aba. Coloca-se o material a ser fixado, introduz o parafuso e no aperto do parafuso a bucha faz-se uma espécie de nó, travando toda a fixação. Cargas são fundamentais numa fixação. Existem 2 tipos de cargas para buchas de nylon: a carga estática, que são materiais que vão ser fixados e ficam estáticos, e cargas dinâmicas, e possíveis movimentações nessas cargas. A Fischer, na sua linha de buchas universais, possui 3 medidas de buchas: a de 6 mm, a de 8 mm e a de 10 mm. Veremos agora qual a carga para cada tipo de base nessas 3 medidas disponíveis. O X 6 mm no concreto, 40 kg. O X 6 mm na alvenaria oca, 40 kg. E o X 6 mm no drywall, 10 kg. O X de 8 mm no concreto, 60 kg. O X 8 mm na alvenaria oca, 50 kg. E o X 8 mm no drywall, 10 kg. Para de 10 mm no concreto, 100 kg. Na alvenaria oca, 60 e no drywall, 10 kg. Detalhe: todas as medidas 10 kg para o drywall. Todas são iguais porque na verdade o que não aguenta é o drywall. O drywall suporta até 10 kg. Simplifique sua vida. Para fixações em qualquer tipo de material base, concreto maciço, alvenaria oca, drywall, utilize as buchas universais UX da Fischer.